Passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre desenvolvimento de software, mais especificamente vamos aplicar o mapeamento objeto relacional, os famosos ORMs, no nosso projeto, para podermos persistir informação do nosso comércio eletrônico no banco de dados, no caso aqui, o banco de dados Postgres, tá certo? Para isso, a gente vai falar um pouco sobre o que é o mapeamento objeto relacional, tá certo? E quais são os padrões arquiteturais, os design partners que um ORM implementa, como por exemplo, mapeador de dados, que é o Data Mapper, mapeamento de metadados, Metadata Mapping, e objeto de consulta, que é o Query Object, tá certo? Tudo isso a gente vai fazer uso de uma ferramenta comercial, open source, que é o Prisma ORM, que adere e que está em conformidade com esses conceitos, esses padrões arquiteturais e o conceito de ORM. Beleza? Para essa prática, a gente assume que um ambiente mínimo de desenvolvimento para Node.js mais TypeScript já esteja previamente configurado, que é a instalação de alguma versão do mais recente do Node.js, algum gerenciador de pacotes, no caso a gente vem usando aqui o NPM, instalação do TypeScript e configurações de compilação do nosso projeto. Estou aqui com o VS Code aberto, já estou com o projeto na e-commerce Node API aberto aqui, que é o projeto que a gente vem desenvolvendo, tá certo, na nossa plataforma, tá certo? E também, é claro, a IDE VS Code configurada com as extensões necessárias. E agora a gente também vai começar a precisar do Postgres, tá certo? Ou seja, de um banco de dados, no caso aqui a gente decidiu usar um banco de dados relacional, tá certo? Instalado na máquina para poder fazer com que o nosso projeto, e-commerce -node-API se comunique externamente com outro serviço, no caso um servidor de banco de dados que vai estar instalado aqui, mas poderia estar na nuvem, por exemplo. Então estou aqui com o VS Code aberto, e a gente sempre, antes de começar nosso projeto, a gente executa os testes automatizados para a gente poder verificar a integridade do código. Então vou abrir aqui o terminal e executar o comando npm run test, aguardo a execução do teste. A gente está usando a ferramenta Vitest, Vejam que a gente tem alguns testes aqui que ele falou que falhou, mas às vezes a gente pega essas situações, então eu vou fazer um clear aqui e executar novamente, só para verificar se está tudo ok mesmo, Vejam que agora o teste passou, então a gente tem todos os testes passando, eu tenho uma base de dados íntegra, então eu posso começar a fazer minhas alterações. Beleza? Bom, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai falar um pouco sobre o que é o mapeamento objeto relacional. Para isso, eu vou abrir aqui o meu diagrama do database, que a gente já fez, tá certo? Tanto o modelo lógico, como o modelo conceitual, e também a arquitetura para a gente poder ir acompanhando, e fazendo analogias e associando as decisões que a gente vem tomar. Então vejam, aqui no nosso diagrama, a gente percebe que o database ele é um componente, dessa arquitetura que está fora, do nosso projeto e-commerce Node API. Então a gente vai fazer o que aqui hoje? A gente vai trabalhar, a aplicação do conceito de mapeamento objeto relacional dentro da camada de infra de mais baixo nível de abstração, para poder fazer comunicação com um database, como eu falei, relacional, no caso o Postgres, que está fora da nossa, do nosso processo aqui, do nosso projeto e do nosso back-end, tá certo? Ele está fora, mas vão estar instalados nas mesmas máquinas. A gente vai estar fazendo os testes de desenvolvimento em localhost, tá certo? E a gente tem aqui o nosso mapeamento, entidade de relacionamento do modelo conceitual, do módulo do catálogo, categoria e produto, e o modelo lógico, que é como a gente pretende, ao final dessa aula, criar uma base de dados, para o nosso sistema de comércio eletrônico, que tem essa infraestrutura aqui criada, e a gente vai usar o mapeamento objeto relacional para isso, e através do uso do ORM Prisma especificamente. Tá certo? Então veja, o que é mapeamento objeto relacional? É uma técnica de desenvolvimento utilizada para reduzir a impedância da programação orientada a objetos utilizando o banco de dados. Como eu falei, a orientação a objeto, os objetos criados, usando as classes, por exemplo, do TypeScript e os conceitos de orientação, por exemplo, herança, atributos,
as funções, né, os comportamentos desses objetos, os relacionamentos entre esses objetos, eles criam essas relações, né, mas eles não são totalmente compatíveis com o modelo relacional do banco de dados, né, que pensa, né, em entidades, né, que no futuro vão ser tabelas, né, em colunas, né, e relação entre as tabelas. Então, quando a gente fala da impedância, é justamente essa falta de compatibilidade, né, entre esses dois, digamos assim, mundos, esses dois conceitos da programação orientada a objeto, do modelo entidade e relacionamento, e o mapeamento objeto relacional é uma técnica usada para reduzir essa impedância, tá certo? Com a aplicação dessa técnica, o programador não precisa se preocupar com comandos em linguagem SQL. Na verdade, assim, ele fala que não precisa se preocupar para projetos mais simples. O uso de um ORM como o Prisma ajuda muito a realmente a gente não precisar se preocupar com a linguagem SQL. Mas assim, eu acho interessante que o desenvolvedor conheça, né, o que o ORM vai fazer por trás, porque no fundo, o que o ORM vai fazer é facilitar a criação de códigos, né, na linguagem SQL para fazer consultas, por exemplo, numa base de dados que vão ter essas tabelas como a gente vê aqui na tela, tá certo? Então, como é que essa técnica faz isso, né? Como é que a técnica ajuda o programador a não precisar, né, entender a linguagem SQL ou não precisar conhecer a sintaxe do SQL? Ele usa uma interface de programação, né, os ORMs, né, de forma simples para que todo esse trabalho de persistência seja feito, né? No caso, a gente vai estar usando o Prisma aqui e a gente vai conhecer o Prisma Client, que é essa interface que vai facilitar a gente fazer consultas SQL, né, no caso inserts, né, no caso selects, ou alterações no banco, né, inserts, updates, deletes, tá certo? Então a relação, né, usando o ORM, a relação entre as tabelas, como a gente está vendo aqui, né, onde originam os dados, e os objetos, né, que aqui no caso eles vão estar representados no nosso projeto na pasta source, módulos, né, no caso aqui no módulo catálogo especificamente, no domain, né, aqui aí, com o nome de entidades. Lembrem-se que a gente está trabalhando, né, usando aqui domínios ricos, né, e aplicando alguns conceitos do DDD. Então nossos objetos eles são chamados aqui de entidades, tá certo? Então, quando a gente está aplicando o ORM, a relação entre tabelas, né, e os objetos, né, é configurada pelo programador, que a gente vai fazer hoje, isolando o código do programa, né, no caso o código das entidades, né, do objeto, né, e da programação orientada a objeto, dos dados da tabela no banco de dados, tá certo? Então, lembre-se que esse é o conceito de mapeamento objeto relacional. Depois de falar um pouco sobre o mapeamento objeto relacional, a gente vai falar sobre os padrões, né, arquiteturais ou padrões de projeto, design partners, que são aplicados dentro de um ORM. No caso aqui o Prisma que a gente vai usar, mas existem vários outros ORMs para linguagens de programação diferentes também. Por exemplo, a gente tem ORMs para C#, para Java, a gente está usando aqui o TypeScript mais o Node.js, então a gente vai estar falando de ORMs para esse ambiente, beleza? Então o primeiro padrão é o padrão mapeador, né, de base, mapeador de dados, tá certo? O que é que esse padrão diz? Que é o que a gente chama de data mapper. O mapeador de dados é uma camada de mapeadores que move os dados entre os objetos e o banco de dados, tá certo? Mantendo independentes, tá certo? Um do outro, tá certo? E do próprio mapeador. Ou seja, é uma camada de software que a gente vai desenvolver já já. No caso, a gente não vai desenvolver essa camada, né? A gente vai usar o Prisma já tem essa camada, tá certo? E a gente vai fazer uso disso para poder persistir informações do nosso módulo de catálogo no banco de dados que a gente definiu usar, que é o Postgres, tá certo? Então, o mapeador de dados é um padrão arquitetônico de fonte de dados para arquitetura de aplicativos empresariais, tá certo? Se a gente for lá no livro de Fowler sobre os padrões de arquitetura de aplicativos empresariais, de 2002, ele vai estar definido lá, tá certo? Esse padrão. Como é que esse padrão funciona, o data mapper? Né? Primeiro, separar o domínio e a fonte de dados. Vejam que a gente fala da separação dos domínios em muitos casos, né? Quando a gente tem aqui na nossa arquitetura, a gente falou da importância de isolar o domínio, principalmente aplicando aqui a inversão de dependência, né? E aplicando regras de dependência que garantam o isolamento dessa camada. E aí, quando a gente vem usar o data mapper, né, o ORM, a aplicar essa técnica de ORM, a gente vai estar trabalhando principalmente nessa camada de infraestrutura. E a gente quer, né, já que as nossas entidades, objetos vivem na camada de domínio, que exista uma separação também nesse momento
entre o domínio e a fonte de dados. Então, o mapeamento o data mapper, né, que é o mapeamento de dados, ele permite, né, dentro da técnica do ORM, fazer essa separação, tá certo? Então, um data mapper simples apenas mapeia tabelas do banco de dados para as classes equivalentes na memória, né? Então, vejam que a gente tem aqui no nosso diagrama de banco, né, quais tabelas que a gente quer, tá certo? Que existam no nosso banco de dados relacional, no caso o Postgres, quais são os campos, as chaves primárias, as chaves estrangeiras e o relacionamento, tá certo? E quais as informações, né, que vão vir, né, digamos assim, dos objetos, entidades que vão estar sendo manipulados em memória e depois passados para serem persistidos no banco de dados, tá certo? Veja, é claro que quando eu falei que é simples mapeamento de tabela, não é tão simples assim, é simples quando a gente tem tabela simples e relacionamentos simples e regras de negócio simples dentro de um sistema, tá certo? As coisas geralmente não são tão simples, os mapeadores precisam de uma variedade de estratégias para lidar com classes que se transformam em vários campos, por exemplo, para lidar com herança, por exemplo. O conceito de herança da orientação a objeto não existe num banco de dados relacional, tá certo? Então você tem que ter estratégias para poder mapear e transformar de um para o outro, tá certo? Então, o data mapper, né, ele funciona, né, em auxílio aí a um padrão de projeto que está, né, englobado dentro do mapeamento objeto relacional. E quando usar o data mapper? A principal ocasião para usar o mapeador de dados é quando você deseja que o seu esquema de banco de dados, tá certo? E o modelo de objetos, no caso as entidades, evoluam de forma independente, ou seja, aquilo que a gente falou, né, separação das preocupações, principalmente isolamento do domínio, tá certo? Então, o caso mais comum para se utilizar é quando você tem um modelo de domínio. Então, vejam, quando a gente começou a desenvolver toda a nossa camada de domínio, desde lá de programação 2, que a gente vem desenvolvendo um modelo de domínio rico, né? A gente, né, vai aplicando um modelo de domínio, ou seja, como as minhas entidades representam o meu domínio, que no caso aqui é o comércio eletrônico, tá certo? No caso, a gente tem duas entidades iniciais agora, né? Produto e categoria. Então, se a gente tem modelo de domínio e principalmente domínio rico, a gente precisa fazer uso do data mapper para poder persistir essas informações. Então, o principal benefício do mapeador de dados é que, ao trabalhar no modelo de domínio, você pode ignorar o banco de dados, tanto no design quanto no processo de construção e testes. Então, isso facilita a testabilidade, né? No processo de implementação do domínio, você não precisa pensar em banco de dados, né? Assim como a gente viu fazendo, né? Vejam que a gente começou a falar de banco de dados agora, né? Mas a gente tem, né, vários outros vídeos anteriores que a gente trabalhou muito a parte do domínio, tá certo? E veja, isso ajuda, né, você no código, porque você pode entender e trabalhar com objetos de domínio sem precisar entender como eles estão armazenados no banco de dados. Você pode modificar o seu modelo de domínio, né, e os seus objetos de domínio, ou modificar o banco de dados sem precisar alterar nenhum deles, tá certo? Com mapeamentos complicados, né, especialmente, né, aqueles que envolvem bases de dados já existentes, o uso do data mapper também é valioso. No caso, a gente não tem aqui ainda nosso banco de dados, a gente vai usar o próprio Prisma e o próprio ORM mapeamento dele para a gente gerar esse banco, mas imagine uma aplicação que já tem um banco de dados utilizando, então utilizar o mapeamento e o padrão de projeto data mapper ajuda, tá certo? Então veja, uma lógica de negócio mais complicada induz ao uso do modelo de domínio, né, rico e, portanto, usa o data mapper. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um sistema que eu vejo que a minha lógica de negócio é complexa, que vão ter muitas tabelas, muitas relações, tá certo? Que meu modelo de domínio vai precisar ser um modelo de domínio rico para atender essas regras. Naturalmente, o uso do padrão data mapper é recomendado, tá certo? E é isso que a gente está vendo aqui, porque o nosso sistema está começando, né? A gente ainda não tem muitas regras de negócio, mas a gente quer que o sistema escale e cresça em complexidade, então a gente já está tomando decisões arquiteturais aqui, né, e princípios de design para manter o nosso sistema funcional e que ele cresça organicamente, tá certo? Então, um modelo de domínio rico requer um mapeador de dados, tá certo? E aí lembre-se, né, que você não precisa construir toda essa camada de mapeamento, né, de banco de dados, tá certo? Existem várias bibliotecas externas, que no caso aqui a gente vai usar o Prisma, tem o Sequelize, TypeORM, todos esses são ORMs para Node, mas a depender da linguagem que você está utilizando, a gente acaba utilizando alguma solução de mercado, seja ela paga ou seja ela open source. No caso, o Prisma, ele é open source. Então, depois de falar do padrão de projeto mapeador de dados, a gente vai falar um pouco sobre o padrão de projeto
né, mapeamento de metadados, ou metadata mapping, tá certo? O que é que esse cara faz? Contém os detalhes do mapeamento objeto relacional em metadados. Então perceba que todos os padrões que eu estou falando aqui, eles estão relacionados à técnica de mapeamento objeto relacional. No caso aqui ele fala que esse mapeamento vai estar salvo em metadados, e a gente vai mostrar como é que isso é feito pelo Prisma, tá certo? Cada ORM pode trabalhar de uma forma diferente, né? Então o mapeamento de metadados, que também é um padrão, né, é um padrão de mapeamento de metadados objeto relacional para arquiteturas de aplicativos empresariais, também definidos lá no livro do Fowler de 2002, tá certo? Então a maior decisão ao usar o mapeamento de metadados é como essas informações dos metadados se manifestam em termos de execução de código. E aí a gente tem dois caminhos. Um é a partir da geração de código, ou seja, o ORM que a gente escolheu, ele gera um código que é esse metadado, ou através de programação reflexiva. O Prisma, a gente vai ver, né, que ele usa a primeira estratégia, que é a geração de código. Então vocês vão ver que a gente vai criar um mapeamento e o próprio Prisma vai se responsabilizar em gerar os metadados, tá certo? O uso de programação reflexiva a gente poderia, por exemplo, ver no uso do Type ORM, onde a gente usa anotações, né? No caso do Java, o Hibernate também faz esse tipo, né? O Hibernate é um ORM para Java. Beleza? Então a gente vai focar aqui na geração de código, nesse padrão de mapeamento de metadados. E quando a gente utiliza esse padrão, né? O mapeamento de metadados pode reduzir bastante a quantidade de trabalho necessárias para lidar com o mapeamento de banco de dados. Então, quando a gente tem um banco de dados complexo e a gente quer reduzir o trabalho de mapeamento, né? Quando a gente aplicar a técnica de ORM, é interessante utilizar esse padrão, que é o mapeamento de metadados, tá certo? Não é nenhuma surpresa que as ferramentas comerciais, por exemplo, como Prisma, Type ORM e outros ORMs, né, usem o mapeamento de metadados como um padrão para facilitar. Então o Prisma também está de acordo com esse padrão, certo? Depois de falar um pouco sobre o padrão de mapeamento de metadados, a gente vai falar um pouco sobre o padrão de objeto de consulta, tá certo? Que é o que a gente chama de Query Object, né, tá certo? Então um objeto de consulta, ele representa uma consulta no banco de dados, né, como sendo um objeto na memória do caso aqui do back-end. Então vejam que a gente tem um back-end, a gente vai estar implementando na camada de infraestrutura, aplicando a técnica de ORM junto com o Prisma, e o mapeamento, né, desses objetos que estão no domínio para os dados, né, que vão ser as tabelas que a gente vai criar no Postgres, né, eles vão poder, né, e vão sofrer, por exemplo, consultas. Então, por exemplo, eu quero fazer uma consulta na tabela de categorias, quero saber todas as categorias, quero saber todos os produtos com valor acima de 10, por exemplo. Então tudo isso, né, passa por esse padrão, tá certo? Então um objeto de consulta é um interpretador, né? Ou seja, é uma estrutura de objetos na memória do nosso back-end, ou seja, mais especificamente aqui na nossa infraestrutura, né, que pode se transformar em uma consulta SQL. E aí vejam que o objeto de consulta acaba, né, aderindo àquela facilidade que o ORM traz, que é o desenvolvedor talvez não precise conhecer SQL. Não é uma recomendação minha, viu, pessoal? Eu recomendo que vocês conheçam SQL, até porque o ORM vai estar por baixo dos panos, né? No caso o Prisma aqui gerando SQL válido, ele só não, às vezes ele mostra para você, mas talvez você não precise ver. Mas é interessante conhecer o que é que o ORM faz e conhecer SQL, porque dá mais domínio sobre o software, sobre a construção do produto, no caso aqui o comércio eletrônico, tá certo? Então os objetos de consulta, né, são um padrão de mapeamento de metadados, objeto relacional para arquitetura de aplicativos, também definido no livro do Fowler, tá certo? Como é que ele funciona, pessoal? Um objeto de consulta é uma aplicação do padrão interpreter voltada para representar uma consulta SQL no modelo de objetos, tá certo? Suas principais funções são permitir que um cliente faça consultas de vários tipos, né, nas tabelas que foram definidas, e transforme essas estruturas de dados, né, dessas estruturas de consulta de objetos na string SQL apropriada. Então, como eu falei, ele facilita que você não precise escrever SQL puro. Não que você não tenha que saber SQL puro, mas ele ajuda você a criar e gerar, digamos assim, autogerar o SQL. E quando é que a gente usa esse padrão? Você realmente precisa dele, né, quando você estiver usando modelos de domínio ricos, que a gente está usando aqui, e o mapeador de dados, já que a gente está usando o Prisma, tá certo? E também um mapeamento de metadados. Então vejam que um padrão puxa o outro, né? Se eu estou aplicando a técnica de mapeamento objeto relacional ORM,
né, eu preciso dos 3 padrões: mapeador de dados data mapper, mapeamento de metadados, metadata mapping, e o objeto de consulta, que é o query object. Eu vou mostrar todos esses padrões dentro do Prisma também, tá certo? Então a gente aproveita e vai falar um pouco sobre o Prisma, tá certo? O ORM que a gente decidiu utilizar. O Prisma, ele é um ORM mais avançado, né? Ele traz alguns conceitos diferentes dos ORMs mais, digamos assim, anteriores, como o Sequelize, né? E o Type ORM, tá certo? Ele é de código aberto e ele é composto pelo o Prisma Schema, o Prisma Client e o Prisma Studio, tá certo? A gente vai trabalhar muito nesse primeiro momento com o esquema para poder gerar o banco de dados, né? E poder fazer o mapeamento entre os objetos e as nossas entidades, né, do domínio, e o modelo entidade de relacionamento do banco, tá certo? E depois o Prisma Client para a gente poder manipular, né, usando objetos de consulta, né, todas as informações que a gente tem do banco, tá certo? Então o Prisma, ele implementa esses padrões que a gente falou. O Prisma, ele é um data mapper, tá certo? Ele implementa o metadata mapping, que é o mapeamento de metadados, através de geração de código, tá certo? Né? Diferente do Type ORM, que usa reflexivo, programação reflexiva. E também implementa o objeto de consulta, tá certo? Então o Prisma, ele atende e está em conformidade com esses padrões que a gente falou anteriormente. Então, consequentemente, ele é um ORM bem completo, ok? Então o Prisma, ele se alinha a um padrão data mapper com os seguintes benefícios: reduz o padrão de definição de classes e lógica, ou seja, faz aquele isolamento, tá certo? E ele consegue fazer com que você separe a capacidade de programar, né, o mapeamento, independente do modelo domínio. Então você pode alterar o modelo domínio, né, sem ter, digamos assim, consequências muito grandes no modelo de entidade de relacionamento, e você cria aí uma certa independência, um isolamento, tá certo? E aí a gente acaba aplicando um pouco aí do Separation of Concerns, né, que é um padrão de separação das preocupações, tá certo? E aí lembrando, né, um modelo de domínio rico, que é o que a gente está utilizando no nosso projeto, já que a gente está aplicando conceitos de DDD, requer um data mapper. E o Prisma é um ORM que traz o data mapper, que traz o metadata mapping e que traz o query object, que são os 3 padrões que a gente falou anteriormente. Beleza? Bom, agora a gente vai realmente para aplicar, né, a técnica do mapeamento objeto relacional com o Prisma. Então a gente vai para o código de fato. Primeira coisa, né? Vejam que aqui estou com o VS Code aberto, com o meu projeto e-commerce-node API, mas eu falei no início do vídeo que a gente vai precisar ter, é claro, o nosso banco de dados Postgres, que é o banco de dados que a gente vai estar, né, usando. No caso aqui ele vai, né, um banco de dados relacional, né, na nossa arquitetura ele é exibido aqui como esse elemento, e a gente precisa ter ele instalado. Então eu já tenho aqui na minha máquina, vou abrir aqui para vocês, o pgadmin 3, que é uma ferramenta de administração do banco de dados. Então eu preciso ter o Postgres instalado, de preferência entre a versão 9.5 e 15, 9.5 a 14, a 15, tá certo? A gente tá usando esses aqui na minha máquina, eu tô na versão 9.5, é localhost, né? Na porta 5432, então esse servidor de banco de dados está instalado na minha máquina. Então eu instalei o Postgres 9.5 e, né, estou usando o pgadmin 3, ou também pode se utilizar o pgadmin 4. O importante, né, é a gente ter esses 2 elementos instalados, porque a gente vai começar a fazer justamente essa ligação aqui com o e-commerce Node API através da camada de infraestrutura com a base de dados que é fora do código, tá certo? Então essa base de dados aqui é representada aqui pelo PostgreSQL na porta 5432. Veja que aqui eu já tenho 2 bancos, né? Um banco que é o Postgres, que é um banco que já vem definido na instalação, e um banco acadêmico DB, que é de um outro projeto. Veja que a gente ainda não tem nenhum banco de dados para o nosso comércio eletrônico, e é justamente isso que a gente vai fazer aqui usando o Prisma. A gente vai usar a facilidade do Prisma, tá certo? Uma coisa que a gente precisa saber antes, já que a gente vai fazer a conexão, né, na camada de infra entre o nosso sistema do comércio eletrônico com a base de dados, é saber algumas informações da nossa base de dados que está instalada. Então, eu posso vir aqui no PostgreSQL 9.5, né, ou a versão que vocês estiverem usando, clicar com o botão direito nas propriedades, properties, e eu posso, né, verificar aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma porta e qual é o local, né, e o usuário. A gente vai precisar do usuário e senha,
né? Qual é o local, no caso, localhost aqui, né? Poderia ser um IP, poderia ser alguma coisa na nuvem, e a porta. Isso vai ser necessário para configurar a string de conexão no Prisma, beleza? Bom, qual é o próximo passo agora? Instalar o Prisma, beleza? Então vou abrir aqui o código, vou abrir aqui o nosso terminal, certo? Dar uma limpada aqui no terminal e a gente vai fazer a instalação do Prisma. Então vamos lá, npm install, é claro que a gente precisa de internet para isso, né? Prisma, tá certo? E aí, o Prisma vai ser, né, uma dependência de desenvolvimento no nosso projeto. Então, --save -dev, tá certo? Dá o enter, aguarda, né, o comando ser executado. No caso aqui ele vai fazer o download do Prisma, né, através do npm, né, no gerenciador de pacotes, né, e fazer a instalação das dependências do Prisma dentro da nossa do nosso projeto e-commerce-node-api, né, lá naquela pasta Node Modules, tá certo? Então, se tudo ocorrer corretamente, né, as instalações foram feitas com sucesso, eu posso já verificar realmente, assim, por exemplo, aqui o meu package JSON, né, o meu package JSON, eu tenho aqui nas minhas dependências de desenvolvimento o Prisma instalado, assim como outras coisas que a gente já vem usando, né, como o vtest para testes unitários e automatizados, o Faker também, o Sucrazy, né, e o próprio TypeScript, tá certo? O Prisma está instalado aqui agora, beleza? Depois da instalação do Prisma, tá certo? A gente vai começar a definir, né, vou abrir aqui a arquitetura, toda essa parte da camada de infraestrutura. Tá certo, pessoal? Vou começar a definir isso. Porque, veja, porque até agora, enquanto a gente estava tratando só do domínio, né, tentar representar os objetos de domínio, produto, categoria, pedido, no nosso sistema, a gente estava trabalhando somente dentro dessa camada de domínio, né? Então, a gente tem um módulo de catálogo e a gente só tem a pasta domínio lá dentro. A gente ainda não tem a pasta de infraestrutura, tá certo? Daquele módulo, ou a pasta de infraestrutura do próprio sistema. Tá certo? Então, uma coisa que vai acontecer aqui agora é o seguinte. A gente vai precisar configurar no nosso e-commerce-node-api, né, a parte de infraestrutura que vai acessar o banco de dados. Beleza? E para isso a gente vai criar um componente, né, um módulo fora dos nossos módulos de negócio, que é um componente chamado main, que é o componente principal do nosso projeto, que ele vai fazer uma série de configurações, é ele quem vai fazer toda a articulação. Tá certo? Então, eu vou até botar aqui no nosso diagrama para vocês verem como é que ele vai ser. Veja, vou copiar aqui esse quadradinho, puxar para cá, certo? Vejam que cada quadradinho desse representa aqui, né, o módulo shared aqui, aí, tá certo? São os módulos, na verdade. Aqui a gente tem o shared, que também são os códigos compartilhados, e aqui eu vou botar o main, certo? Que vai ser como se fosse um módulo que faz o start de toda a aplicação, tá certo? Aí veja, o main, né, em todo sistema tem um main, tá certo? Ele pode ser chamado de index, pode ser chamado de, pode estar dentro de uma pasta específica, pode estar fora, né, dessas pastas, em arquivos separados, pode ser chamado de principal, né, no português. Então depende muito do desenvolvedor e da arquitetura que está sendo utilizada, tá certo? E é ele quem cria, coordena e supervisiona todos os outros módulos, tá certo? Então como é que vai ser o nosso método main? Ele não vai ter, por exemplo, camada de aplicação, eu vou deletar aqui, ó, e nem camada de domínio, certo? Eu vou até puxar esses elementos para cá, para ficar assim, ó. Porque a gente vai ter nos nossos módulos que representam subdomínios as representações das camadas, tá certo? Então, no nosso módulo de catálogo, por exemplo, eu vou ter infra, eu vou ter domain, eu vou ter application, eu vou ter presentation, tá certo? No meu shared também, porque são códigos compartilhados. Mas o meu main não vai ter, ele só vai ter infra e presentation. Por quê? Porque ele é como se fosse um componente mais burro, ele só trabalha no baixo nível. Tá certo? Então o componente principal é o detalhe final, tá certo? Veja que ele fala aqui de detalhes, né? Ele é o detalhe final e ele tá nas políticas de mais baixo nível de abstração,
tá certo? Ele apenas contém elementos das camadas acima, tá certo? E articula isso, tá certo? Ele é o ponto de entrada inicial do sistema. A gente chama isso de bootstrap também, né? Aí você pode encontrar esse componente, esse módulo aí. Eu não estou chamando de módulo porque eu vou chamar ele de componente, porque ele não é um módulo de negócio, né? Ele não faz parte do subdomínio, tá certo? E qual é o trabalho? É criar todos os adaptadores, por exemplo, primários, que são os presentations, e todos os adaptadores secundários, que são, por exemplo, né, a infra, né, no caso aqui acesso a banco, tá certo? E entregar, né, todo esse controle às partes mais abstratas. Então é ele quem vai fazer configuração, acessar banco, essas coisas, deixar tudo prontinho para que as camadas de aplicação e de domínio, que são de níveis mais abstratos, de alto nível, consigam fazer o uso disso, tá certo? Então o módulo main, ele tá aqui, aí eu até recolhi essas duas camadas para mostrar que o módulo main só vai ter, né, políticas de nível mais baixo, tá certo? Então ele vai estar aqui olhando nessa representação em camadas dessa forma, e aqui na arquitetura hexagonal, né, ele vai estar, né, aqui, por exemplo, no hexágono mais externo, tá certo? Tanto na camada de apresentação como na infraestrutura. Beleza? Então vou salvar aqui meu diagrama só para representar e vou fazer, né, essa representação aqui, essa decisão arquitetural, esse princípio de design da minha arquitetura no código, tá certo? Então o que é que eu vou fazer? Criar o diretório main, tá certo? Então onde é que eu vou criar? Aqui, ó, na pasta source, ele vai ficar no mesmo nível de módulos e de shared, ó. Módulos, shared, main, né? Até botar o main maiúsculo aqui só para ficar padronizado. Mas aqui a gente está usando tudo com minúsculo, né? Então o método main aqui vou criar aqui, new folder main, tá certo? Então todos os meus módulos que são representam meus subdomínios, onde é que eles estão, né? Aqui dentro de módulos. Tudo que for compartilhado entre as camadas, né, de apresentação, aplicação, domínio, no shared, tá certo? A gente já tem até uma pasta domain aqui, porque a gente tem aquela exceção de domínio genérica que a gente usa como uma classe abstrata para estender as outras. E o método main aqui, né? O componente main, que é um componente que vai articular, ele vai ser o ponto de entrada do nosso sistema. Beleza? E aqui dentro do main a gente vai trabalhar a camada de infra. Então main, dentro dessa pasta, eu vou criar uma pasta chamada infra. Veja que essa pasta vai fazer referência a esse elemento aqui. E aí, como eu falei, né, isso é uma decisão arquitetural nossa, é um princípio de design, né, como nossos módulos e como nossas decisões vão afetar a arquitetura de alocação, aqui no caso a arquitetura de pastas. Eu estou criando as pastas assim para fazer referência mesmo e para que vocês entendam. Ah, professor, dentro do método main ou dentro da pasta main eu precisaria ter a pasta infra? Poderia ter arquivos de infraestrutura e arquivos de presentation sem estar separado por pastas? Poderia. É uma opção, mas eu gosto de separar aqui para mostrar, né? Lembrando que esse projeto é um projeto didático também, para mostrar, né, a correlação entre a estrutura de alocação, ou seja, a estrutura de pastas e diretórios, com a nossa arquitetura, ou seja, com as decisões arquiteturais, com a estrutura da arquitetura, com os princípios de design que a gente vem trabalhando. Dentro de infra, a gente vai falar o seguinte: infra, né, são os adaptadores secundários, tá certo? Da camada lá da arquitetura hexagonal. Então eles são conduzidos, né, em ações para fazer alguma coisa. Então no caso aqui a infra vai ser acionada, por exemplo, pela camada de aplicação para fazer alguma coisa no banco de dados. E aí, como a gente está falando de database aqui, nessa parte de infra a gente pode ter outras coisas. Eu vou criar uma pasta aqui dentro chamado database, tá certo? Nessa infra aqui, ó, eu poderia ter dentro da infra, né, a minha infra acessar database, a minha infra acessar, por exemplo, coisas de notification, por exemplo, de notificação, por exemplo, usar SMS, usar WhatsApp, que não é persistência, não é banco de dados, mas também faz parte da infra, tá certo? No caso aqui eu só estou representando esse desenho aqui, que a gente só tem um elemento externo, onde a infra vai fazer atuar, né? Onde a infra vai fazer suas ações. Então a gente tem aqui database, e dentro de database eu vou fazer uma outra separação, porque a gente pode ter vários tipos de database, e eu vou estar aplicando aqui, ó, ORM. Tá certo? Então eu poderia ter aqui dentro do database ODM, que é um mapeamento entre objetos, né, no caso as entidades, para um documento. Por exemplo, se a gente estivesse usando um database aqui baseado em documentos como Mongo, tá certo? Eu poderia ter outras formas, né, tipo, dentro de database, por exemplo, eu poderia ter bancos de dados orientados a objeto mesmo. No caso, eu estou usando o banco de dados relacional, então estou botando, o meu componente main vai ter uma camada de infra,
que vai ter aí ações para database, né, que vão ter contextos de database, no caso aqui o ORM. Como eu falei, preciso de todas essas pastas? Talvez não precisasse, tá certo? Mas eu estou colocando aqui para mostrar como o software pode escalar. Ah, meu banco de dados, ou meu aplicativo e-commerce Node API acessa banco de dados relacional e banco de dados do Mongo, por exemplo, baseado em documentos. Então, poderia ter aqui um ODM, uma pasta, e na parte do ORM eu teria, usando algum ORM, no caso a gente vai usar o Prisma, para acessar um banco de dados relacional, e no caso da pasta ODM eu teria, por exemplo, o Mongoose, que é um ODM para fazer aí o mapeamento entre o objeto e os documentos do banco, né, baseado em documentos, tá certo? Então é para mostrar também como isso pode crescer, né, como o nosso projeto pode conversar com outras tecnologias e com outros detalhes, tá certo? As pastas são só para refletir esses elementos, né? Bom, feito isso, a gente criou aqui, né, o main, infra, database, ORM. Beleza? Aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar o Prisma aqui dentro. Por padrão, ele é criado na pasta SRC, tá certo? O Prisma, ou até fora. Mas a gente quer criar aqui dentro desse ORM. Então, como é que a gente vai fazer? A gente tem que acessar esse diretório que a gente, né, que a gente criou. Então, eu estou aqui no diretório, vou dar uma limpada aqui no console, no terminal. Eu estou dentro do Drive D, dentro do projeto e-commerce Node API. E aí eu tenho que ir para aquele, né, arquivo. Então, vamos lá, cd src, tá certo? Entrei na pasta src, que é o comando do terminal, né, para mudar de diretório. cd main, cd infra, cd database, cd ORM. Então tô dentro da minha pasta ORM agora, tá certo? Vou limpar aqui, ó, garanto que eu estou dentro da minha pasta ORM. Se eu estiver dentro da minha pasta ORM, aí a gente vai usar agora o Prisma que a gente instalou anteriormente, né, lá como dependência de desenvolvimento, e executar o comando, ó, npx prisma init, e aguardar a execução desse comando. O que é que o npx prisma init faz? Ele cria um novo diretório chamado Prisma dentro dessa pasta aí ORM, já que a gente está dentro dela, que contém um arquivo chamado esquema Prisma, tá certo? E dentro desse esquema é onde vai ter o esquema que faz o mapeamento objeto relacional, tá certo? Lá dentro desse esquema também tem conexão com banco de dados e o modelo de esquema, né, que a gente, né, tanto vem falando, tá certo? Ele também, esse comando também cria um arquivo env no diretório raiz do projeto, que é usado para definir as variáveis de ambiente, que a gente vai começar a usar agora. Beleza? Então veja, Prisma foi executado com sucesso, ele falou, seu Prisma esquema foi criado e você agora pode abrir com seu principal editor. Então eu posso fechar aqui meu terminal e eu posso vir aqui, ó, nas minhas pastas, olha, dentro da pasta ORM foi criado uma pasta chamada Prisma. Veja que a instalação daquela extensão VS Code ícones é interessante porque ele começa, né, quando ele sabe que é uma pasta específica, aí botei o nome database, ele já botou um símbolozinho de banco de dados aqui. A própria pasta do Prisma, já que é um ORM conhecido, né, já tem o próprio símbolozinho do Prisma aqui, então isso facilita muito. Dentro dessa pasta Prisma, eu tenho o esquema Prisma, ele gerou um .env aqui e um git ignore aqui, tá certo? Aí o que é que a gente vai fazer agora? Tá certo? Primeiro a gente vai mover esse arquivo env para fora dessa pasta Prisma, porque a gente vai usar ele não só para banco de dados, mas para outras coisas. Então eu vou pegar ele aqui, aí, tá certo? Pegar ele aqui, o env, e vou trazer ele aqui para a pasta principal. Aí ele vai perguntar, né, o VS Code, deseja mover realmente o arquivo env? Eu falei, mova, tá certo? Veja que meu arquivo .env ele tem que ficar aqui, fora da pasta src, dentro da pasta e-commerce Node API. Tá certo? Então a gente tira de lá de dentro, até porque a gente gerou ele a partir do Prisma, a gente vai tirar daqui de dentro da pasta ORM e puxar para lá, tá certo? Outra coisa também é remover o arquivo gitignore que ele gerou. Veja que o arquivo gitignore, ele colocou aqui, ó, ignore o nodemods e o .env. Mas como a gente já está fazendo o controle de versão do nosso código com Git, a gente também já tem o gitignore aqui embaixo, tá certo? Aí eu vou abrir o nosso Git que já existe, o gitignore, e vejam que a gente já tem aqui, né? A gente tem uma série de configurações que a gente usou a partir de uma criação. A gente já tem o .env, assim como esse aqui, e também já tem, né, o Node Modules, né? A gente não está fazendo o versionamento da pasta Node Modules, né? Porque a gente também já tem aqui nas nossas configurações. Então a gente pode ignorar esse que foi criado aqui dentro da pasta ORM, tá certo? Pode clicar nele, deletar, beleza? Então é para ficar
nesse formato aqui, ó. Dentro da pasta ORM, uma pasta Prisma, dentro dela uma pasta chamada Esquema Prisma, ou um arquivo chamado Esquema Prisma, que eu vou abrir aqui, aí, é esse arquivo que vai ter as configurações do banco. Veja que ele já traz aqui o provider, né, que é o nosso data source, que é o Postgres que a gente quer acessar, que é esse cara aqui, tá certo? 9.5 na porta 5432, beleza? E também a gente tem aqui o env, né? Esse env, aí, ele já colocou aqui, aí, por exemplo, uma string de conexão com o Postgres padrão, né? PostgreSQL é óbvio que a gente vai ter que alterar o usuário e senha para refletir o nosso banco de dados que está aqui, tá certo? Por isso que eu falei que era importante conhecer as informações sobre o banco de dados que está instalado no local onde você vai estar fazendo o desenvolvimento. Beleza? Então vamos lá. Primeiro configurar essa URL aqui, né? Veja que essa database URL é uma variável que está dentro aqui desse arquivo .env e ela vai se tornar uma variável de ambiente, ou seja, quando eu estiver desenvolvendo, testando meus códigos, essa variável vai estar aqui, né, funcionando e vai estar poder ser acessada por outros elementos. E aí se você vier aqui no esquema.prisma, essa variável ela é acessada, ó, database URL a partir desse comando aqui dentro do arquivo esquema.prisma, né? Pegue, que basicamente está dizendo, ó, o meu data source, né, vai receber uma URL que é definida lá no env, tá certo? Então aqui é onde a gente vai fazer a definição. E aí a gente vai botar o quê? Primeiro, esse cara aqui é o protocolo de acesso, né, que vai garantir que a minha camada de infra do meu back-end acesse o meu banco de dados relacional que está fora, né, que está em outro, né, em outro processo. Pode ser dentro da mesma máquina, podia ser na nuvem, mas está fora do código, né? Então eles têm portas diferentes, digamos assim. E aí eu vou colocar todas as informações que tem aqui, aí. O usuário, tá certo? A senha que foi definida, aí cada um pode ter uma senha diferente, certo? Localhost e a porta, beleza? Então vamos lá definir isso. Vou vir aqui no env e vou colocar aqui, primeiro, qual é o usuário aqui, ó. Em vez de John Doe, vai ser Postgres. E qual é a senha? No meu caso aqui é Postgres também, para facilitar. Localhost, né? Ah, professor, se tivesse na nuvem, isso aqui poderia ser um IP de uma máquina diferente, né? Ou poderia ser uma URL para o caminho da nuvem, tá certo? Isso aqui, na verdade, tudo é uma URL, né? Então, aqui tem o localhost, né? Que é a própria máquina de desenvolvimento. E a porta 5432, que eu posso verificar aqui, tá certo? O Postgres pode estar instalado em outras portas, por exemplo, 5433, né? Então, tem que botar a porta certinha, né? E aqui é o nome do banco de dados. No nosso caso, né? Qual é o banco de dados que eu quero que crie? Ainda não está criado lá, mas eu quero que crie o banco de dados chamado e-commerce-db. Então aqui no Postgres, né, a gente tem o acadêmico-db, o Postgres, e depois a gente vai ter o e-commerce-db. E onde é que vai criar? Né? O Postgres tem esse conceito de esquemas, né? Posso ter esquemas diferentes e criar bancos de dados em esquemas diferentes. O padrão é o public, eu mantive, até porque o próprio Prisma gerou assim. Salvo esse arquivo, então a gente fez a configuração da URL no Prisma, beleza? Bom, depois disso, né, a gente vou abrir aqui o esquema Prisma. Veja que o meu esquema Prisma ele está mostrando os detalhes do esquema com as cores já, né, bem definidas, ó, dizendo que é um generator, né, client, né? Esse provider Prisma Client aqui, ele já é do próprio Prisma para poder fazer migrações, gerar o banco de dados, né? Fazer com todo o mapeamento entre os objetos e o modelo de identidade de relacionamento e o data source. Então, para ficar com esse formato, né, com essa visibilidade, a gente tem que instalar uma extensão, que aqui já está instalada, na verdade. Eu vou clicar aqui em extensão e vocês podem buscar essa extensão aqui, Prisma. Tá certo? No caso, vejam que ela já está instalada na minha máquina. E é essa instalação aqui que faz o syntax highlighting do arquivo esquema.prisma. E o que é esse syntax highlighting? É justamente, né, essas cores diferenciadas, né, para um arquivo específico, no caso um arquivo com extensão .prisma. Né? Se vocês não tiverem essa extensão instalada, provavelmente vai estar tudo branco aqui, sem diferenciação. Certo? Então é interessante instalar, porque não só por causa do esquema highlighting, mas também por causa do autocompletar, tá certo? Quando você instala essa extensão, quando a gente for digitando aqui, por exemplo, fazer o mapeamento dos objetos, né, para as tabelas, a gente vai ter auto-preenchimento e sugestão de código pelo próprio Prisma, já que é uma ferramenta, um detalhe específico, né? E a gente poderia estar olhando a documentação, mas o próprio extensão ajuda nesse processo, tá certo? Instala a extensão.
Depois disso, a gente vai configurar o caminho desse arquivo esquema Prisma no package de JSON. Como eu falei, né? Quando você usa o Prisma sem estar colocando dentro de pastas, ele cria essa pasta Prisma aqui fora, né, da pasta SRC. E aí veja, né, o caminho padrão, né, do Prisma, sem você precisar configurar, é sempre nessa pasta Prisma fora do CRC. Mas a gente botou o Prisma dentro de uma série de pastas que a gente definiu, né, para refletir a nossa arquitetura e nossas decisões arquiteturais e princípios de design. Então a gente tem que dizer então qual é esse caminho aqui para que o nosso software não se perca, digamos assim. Então vou abrir aqui o package JSON e aqui aí embaixo de scripts, né, eu vou criar um atributo chamado Prisma, tudo minúsculo, e esse atributo vai ser um objeto, certo? E dentro desse objeto Prisma eu vou ter um atributo chamado esquema, né, onde eu vou apontar para o meu esquema. No caso aqui é ponto source main infra database ORM pasta Prisma arquivo esquema.prisma, certo? Isso aqui tem que estar bem configurado, pessoal, se o, né, com os nomes das pastas, o nome do arquivo, para que quando a gente for executar comandos do Prisma fora da pasta ORM, né, dentro, por exemplo, do próprio diretório principal do projeto, o Prisma saiba qual é o caminho onde está o esquema, que é, digamos assim, o coração do mapeamento objeto relacional, tá certo? Usando o Prisma, beleza? Depois de configurar isso, a gente vai começar agora sim a definir o modelo, tá certo? Então vou abrir aqui a parte do esquema.prisma e agora sim a gente vai começar a definir o modelo, né? Ou seja, usando o Prisma para fazer implementação da técnica de mapeamento objeto relacional, tá certo? É óbvio, usando aqueles padrões, data mapper, né, mapeamento de metadados e object query, tá certo? Então primeiro, né? Primeira coisa, deixa eu abrir aqui o nosso diagrama de database. Primeiro eu vou tentar fazer, né, com que o nosso Prisma ele gere, né, as tabelas do banco, né, a partir do mapeamento, pensando naquela situação, né, implícita, né, quando a gente tem n para n, onde uma tabela, né, como essa aqui, a tabela de junção, é criada. Então a gente pode fazer com que o Prisma gere essa tabela implicitamente, ou a gente pode mapear todas essas tabelas, né, de forma detalhada. Eu prefiro mapear detalhadamente, para não ter problemas de configuração e nos nomes que vão ser criados, mas eu vou mostrar as duas versões, tá certo? Então vou aqui no esquema Prisma e, né, primeira coisa é mapear o modelo da categoria. Então vamos lá, model, categoria. Veja que aqui eu estou usando o nome, né, que a gente está usando na classe lá do objeto, mas isso aqui vai representar uma tabela, tá certo? No banco. Estou mapeando um objeto, tá certo? Que no caso é minha entidade categoria. Se eu abrir aqui, por exemplo, né, meu módulo, catálogo do My, categoria entity aqui, eu vou ter uma categoria, tá certo? Então aqui no esquema ponto Prisma eu estou modelando categoria e como é que ela vai ser salva em banco de dados. E aí eu vou usar, né, óbvio, o meu... vou puxar esse esquema para cá, para ficar perto do meu diagrama de banco de dados. E aí eu vou usar, é claro, tudo isso aqui que a gente tinha definido, tá certo? Que é uma categoria, tem uma chave estrangeira, né, chamada ID, que é o ID. Então vamos lá. Aqui eu vou botar ID, a gente tem aqui string, né, porque no banco um ID é um string. Aí eu vou chamar um @id, isso aqui já é, essa autocompletar já é da extensão do Prisma que a gente instalou. E vou chamar aqui @db ponto U maiúsculo, depois U minúsculo e D minúsculo. Então, isso aqui é o mapear, né? Meu objeto categoria, minha entidade categoria tem um ID. Mas no banco ele vai ser... No banco não, né? No TypeScript ele é um string, né? Se eu vim aqui na entidade, ele é um string. Tá certo? O ID é um string. No caso, o ID é um string. Beleza? Então, o que eu estou dizendo aqui é... Meu objeto, minha entidade categoria, tem um ID que é string. E qual é o mapeamento com o banco? Lá no banco ele vai ser um identificador também, porque ele é uma PK, né, uma primary key, e ele vai ser do tipo lá do banco o UID, tá certo? No caso aqui é específico para Postgres, tá certo? E aí vamos mapear as outras coisas também, nome, tá certo? Sempre baseado no que a gente definiu lá no modelo lógico, lembrando que a gente está fazendo
a utilização da abordagem MDD, né, onde a gente faz o desenvolvimento dirigido a modelos. Isso aqui é um modelo do nosso código, no caso modelo entidade relacionamento. E aí vou botar aqui nome, tá certo? Nome também é string, tá certo? E lá no banco ele vai ser um db, ó, ponto, né, varchar de 50. Aqui eu já estou fazendo um mapeamento para o banco de dados, beleza? Lá o Postgres eles usam varchar 50, por quê? Porque a gente sabe, né, que a gente tem aqui o nome, né, com no máximo 50 caracteres, beleza? E vamos fazer agora data da criação e data da atualização. Então data da criação, eu vou copiar e colar aqui para ser mais rápido. Data da criação, a gente tem aqui o tipo datetime, apesar da data de criação não estar na entidade ainda, tá certo? E nem na categoria, a gente pode mapear, tá certo? Sem problema, até porque uma das vantagens do ORM é poder mapear, né, de forma sem que um afete o outro e alterar objetos de domínio e estrutura de banco de dados, tá certo? Então, estou dizendo que data de criação é um datetime. E no banco, ele vai receber um valor default usando uma função now. O que é o now? É agora. Então, toda vez que eu fazer uma inserção usando o ORM, ele vai pegar lá pelo banco mesmo, de forma transparente para o desenvolvedor, a hora e data daquele momento e salvar naquela tabela. Vocês não vão nem precisar pegar data e hora de lugar nenhum, ele já vai fazer isso sozinho. E aí eu mapeio, né, a gente não está fazendo objeto ou mapeamento do objeto relacional, eu mapeio esse campo da minha entidade categoria para um campo lá do banco de dados chamado data underline criação. Veja que ID e nome, como eles já são, né, minúsculos e não tem nomes compostos, eu posso usar sem precisar mapear, porque ele vai pegar esse cara aqui e vai criar o nome da tabela, o nome do campo lá da coluna com esse nome. Mas data de criação aqui, eu quero que no meu objeto ele tenha esse formato, ou seja, na hora que eu estiver programando no meu back-end, eu quero acessar uma data de criação através desse nome, mas lá no banco Postgres eu não quero usar, por exemplo, letras maiúsculas nem e fazer separação. Então eu digo, lá no banco o nome dele vai ser esse. Então eu poderia mapear para outros nomes também, tá certo aqui? Vamos fazer o data de atualização, tá certo? Aqui eu só estou colocando para ficar visivelmente mais interessante, né? E eu também mapeio data de atualização. E aí eu vou dizer para minha categoria essa relação aqui, ó. Categoria pode estar, né, em vários, né, ó. É obrigatório para vários tabelas, categorias, produtos. Então, a mesma coisa aqui, né, no modelo conceitual. Categoria tem vários produtos, né? Categoria pode estar em 0 ou em N produtos, que são vários. Então, eu posso chegar aqui no esquema e dizer que eu tenho produtos e vou chamar aqui de produto, vou botar o elemento dizendo que isso aqui é um array de produto, tá certo? Para refletir, né, justamente essa relação aqui de categorias pode estar em vários produtos, tá certo? Que é o N, certo? Se fosse só um, eu não botaria isso aqui. Professor, porque tá dando erro aqui? Porque a gente ainda não definiu o modelo produto. E é óbvio, como é que eu quero que o nome da minha tabela seja lá no banco? Veja que aqui, ó, eu defini no meu modelo lógico que seria categorias em minúsculo. E aqui o meu objeto é categoria. Então, né, então aqui é um objeto, né, no singular, mas o nome da minha tabela tem que ser categorias, que foi o padrão que a gente definiu. Então eu vou mapear usando esse @map para esse objeto para categoria. Então percebam que eu estou mapeando aqui, né? Aqui eu já estou fazendo de fato o objeto, o mapeamento objeto relacional. Isso aqui, categoria, esses atributos e esses tipos do TypeScript representando os objetos e as entidades que a gente tem, né? E os dados que vão estar relacionados com o banco de dados. E é nesse processo aqui que a gente começa a perceber a aplicação dos padrões, do data mapper, o mapeamento de metadados, né? Isso aqui são metadados sobre o que vai ser aquela informação no banco, como vai ser a coluna, qual é o nome da coluna, o nome da tabela, tá certo? E a gente já começa a ver isso aqui, beleza? E a gente vai fazer agora o produto. O produto eu vou copiar e colar tudo para a gente ser um pouco mais rápido, mas basicamente é isso aqui, ó, né? Eu vou apagar isso aqui para ele ficar... A gente tem aqui, ó, o produto. Veja aqui produto, quando eu botei o modelo produto aqui, ele já parou de dar erro aqui em cima. Então no produto tem ID, nome e descrição, né? Quais são os tipos dele? Aqui no lado do objeto, é só você ir lá na categoria produto, né? Ou na entidade produto, que a gente definiu lá no módulo com TypeScript. E aqui são os dados que vão ser do
do banco de dados. Então, estou seguindo isso aqui, nome, descrição, né, com os vachás e os tamanhos, os tipos das colunas, né, e aqui, né, data de criação, e aí faço a relação, produtos, né, produtos, pode ter uma ou três categorias, esse 3 representa um N, então eu boto também, como sendo isso aqui. Vejam que eu não defini essa tabela aqui, né, no meu modelo, eu só defini produtos e categorias, eu não defini. Então, o Prisma vai ficar responsável, né, a partir desses mapeamentos que a gente fez aqui, isso aqui é uma relação, de criar essa tabela de junção. Como eu falei, eu não sou adepto muito a essa estratégia, mas eu vou mostrar as duas estratégias. Então, vou salvar aqui, tá certo? E aí, veja, para que a gente possa fazer mapear realmente o modelo de dados para o esquema do banco de dados, a gente precisa usar os comandos do Prisma chamado migrate. Então, veja que aqui no banco, a gente ainda não tem o banco. Vou até atualizar aqui, dar um refresh. Veja que a gente não tem o banco, tá certo? E eu vou usar o Prisma para criar, de fato, usando aquela URL que está aqui no Envy, esse banco e-commerce DB, tá certo? E as tabelas e os relacionamentos para representar esse modelo conceitual, esse modelo aqui, tá certo? Aí a gente vai ver se está sendo gerado da forma que a gente gosta. Beleza? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai abrir o terminal. Aqui a gente não precisa estar dentro da pasta ORM não, tá certo? A gente pode estar dentro do nosso, já que a gente configurou o package.json, a gente pode estar dentro do nosso, né, projeto, como a gente vem trabalhando, tá certo? Então, com o package.json configurado, óbvio, né, para que ele entenda qual é o caminho onde está o arquivo esquema.prisma, né, a gente pode executar o comando npx prisma, tá certo? Aí vamos usar o comando migrate dev, né, ou seja, no ambiente de desenvolvimento. E qual é o nome dessa migração? Esse migrate é, na verdade, o ORM, lendo aquele arquivo esquema, fazendo a conexão com Postgres e tentando gerar o banco de dados quando ele não existe, tentando gerar as tabelas e as relações definidas nesse mapeamento aqui, viu, pessoal, que a gente fez aqui. Certo? Vou salvar o arquivo esquema.prisma e vou executar. E o name como é que vai ser o nome dessa migration? A gente sempre bota o nome, tá certo? Eu vou botar aqui, initial, que é a migration, a primeira migration, tá certo? O que é que essa migration vai fazer? Criar um novo arquivo de migração. Lá dentro é onde vai estar o SQL para essa migração, que ou seja, o nosso ORM, né, já que é uma das vantagens do ORM é facilitar a geração automática de SQL, em vez de a gente fazer todo o SQL para criar o banco, criar as tabelas, as colunas e as relações, né, as constraints, o próprio Prisma vai fazer com base nesse arquivo, tá certo? E executar o arquivo de migração para tentar gerar o banco. Então vamos lá, dar o npx prisma, migrate, a primeira migração, tá certo? Aguardo o arquivo ser lido e as execuções. Veja que aqui o próprio Prisma está falando, Environment Variables foi carregada. Está tentando fazer o carregamento do esquema na pasta SRC main infra, né? Fazendo a conexão com o banco. Nick banco, Postgres SQL. Qual o nome do banco? E-commerce DB no esquema público, localhost na porta 5432. Tá certo? Aí ele está fazendo aqui, né? É óbvio que ele para um tempo, porque agora a nossa aplicação, através do Prisma, está indo lá no banco de dados mesmo, tá certo? E fazendo a migração, que é executar o SQL. Primeiro, gerar o SQL baseado nesse esquema .prisma e tentar executar isso lá no banco de dados. Então, essa operação aqui, ela pode ser lenta assim, a depender do código, do tamanho do seu esquema, do tamanho do seu banco, né, das configurações do computador, beleza? Se tudo rodar corretamente, ele vai falar, aplicando a migração, aí ele bota sempre agora o nome que eu defini, mais uma data, né? E é interessante ele dizer, as migrações, né, elas vão ser armazenadas numa pasta chamada migrations, tá certo? Então, se eu vier aqui, na pasta Prisma, eu tenho agora as minhas migrações. E o interessante é que eu posso fazer versionamento de código disso. Isso é uma forma de versionar as versões da minha infraestrutura, tá certo? Então, se eu clicar aqui no arquivo, na pasta que foi gerada para essa migração, uma pasta, né, eu tenho todo o SQL que foi gerado, né, pelo Prisma a partir do esquema.prisma, né, create table, create produtos, né, cria tipo banco de dados também, beleza? Então essa minha primeira migração inicial, ela, né, foi executada com sucesso, como eu posso ver aqui no terminal, na verdade, né, aqui o seu database agora está sincronizado com o esquema, ele está me dizendo que o meu database lá no Postgres está igual ao que eu defini aqui no meu esquema, tá certo? E aí,
né, eu posso agora vir aqui no meu Postgres e fazer um refresh aqui, ó, e vou verificar que o meu e-commerce DB já está aqui, tá certo? Com o SQL de criação do banco. E se eu entrar aqui no meu e-commerce DB, ó, nos esquemas, no public, né, eu posso ver as tabelas. Quais são as tabelas que foram criadas? Produtos e categorias, com base nisso aqui, ó, produtos, olha, nome que eu defini no esquema, .prisma, ó, produtos, tá certo? ID, nome, descrição. Se eu vim aqui no banco, ó, eu vou ter todos esses elementos aí, das colunas, ó, ID, nome, descrição, valor, data da criação, data da atualização e os seus tipos, né? Se eu clicar aqui na tabela produtos, eu também vou conseguir ver o script de criação, né, que o próprio Postgres me mostra e que o Prisma gerou, tá certo? Agora veja, como eu não defini essa tabela produtos categorias e deixei para o Prisma fazer de forma implícita essa criação, se eu vier aqui, ó, eu vejo que, olha como é que ele criou o nome dessa tabela, aí, underline categoria to produto. Veja que ele usou até a mistura dos termos em português com inglês, criou a tabela com um underline, porque ela é uma tabela de junção, e os scripts de criação são um pouco estranhos, porque quando a gente usa letras maiúsculas no Postgres, ele acaba tendo que colocar os nomes entre, né, aspas duplas. Se eu clicar aqui em categorias, ó, ele vê que não precisa, ó, tá certo? Então por isso que eu uso sempre tudo no minúsculo, e se for um nome composto eu uso o underline para separar. Não uso, né, sem cedilha, também não uso acentos, tá certo? Então categorias e produtos estão iguaizinhas às nossas definições aqui do nosso modelo lógico, mas essa tabela de produtos categorias não, porque a gente não definiu aqui no nosso esquema, tá certo? E aí o que é que a gente vai fazer então agora? Uma versão 2, já que a gente está usando o Prisma, a gente pode fazer novas migrações para mudar a infraestrutura do banco, e veja que a gente nem está mexendo nas entidades, que é um dos objetivos de usar o ORM, né? Isolar os objetos da camada de domínio, né, dos seus mapeamentos, né, entidade de relacionamento, tá certo? E o ORM Prisma faz isso. Então vamos lá. Na tabela, tá certo? Aqui em categoria, tá certo? A gente já tem a categoria, mapeou a tabela, só que aqui agora eu vou criar um novo modelo, tá certo? Como é que vai ser o nome desse modelo aí? Vai ser o nome dessa tabela que eu quero aqui, produtos categorias. Eu não quero mais que o Prisma gere sozinho, então eu vou botar aqui embaixo. Na verdade eu vou botar no meio, entre categoria e produto, para vocês perceberem a ligação. Vou dar um nome para ela, né? Que é o nome que eu quero que esteja aqui, ó, produtos, underline categorias. Então vou fazer aí o @map, categorias, produtos. No caso, eu botei ao contrário, né? Então vou botar aqui, ó, produtos, underline categoria, tá certo? Produtos, underline categoria. E vou fazer todo o mapeamento aí. Aqui no produto a gente tem ID, vai continuar com nome, descrição, com valor, data da criação. Só que aqui, em vez de ser categorias, a gente vai usar esse nome aqui, ó, categorias produto. E aqui também na categoria, na parte de produtos, né? Ou seja, em categoria, onde tem produtos, a gente vai usar o nome da tabela que a gente está fazendo de junção, tá certo? E no produto também. E aí é óbvio definir todos os atributos, né, que vão ser isso aqui, ó, as foreign keys que vem de cada tabela e as chaves e as relações entre essas tabelas, tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? Vou copiar e colar aqui para ser mais rápido. A gente vai fazer basicamente dessa forma aqui, beleza? Que é o seguinte, vou explicar. A gente tem aqui na tabela categorias produtos uma relação com o produto do tipo produto, que é esse modelo, e a relation, né, que é do Prisma, com o campo produto ID, que é referenciado à tabela ao ID que está aqui do produto. Então o produto ID, que é o nome do campo lá da tabela, né, vai ser uma string do tipo UID mapeado para esse nome, tá certo? A mesma coisa eu faço com categoria. Primeiro eu faço a relação, agora veja que eu estou explicitamente dizendo pro Prisma qual é a relação, tá certo? E depois digo como é que vai ser o nome lá no banco, tá certo? Categoria underline ID. Data de criação, data de atualização, e faço aí dizendo o seguinte, aí, esses dois elementos aqui, né?
apesar de serem chaves estrangeiras, elas também vão formar uma chave, a junção das duas, né? Os dois juntos vão fazer uma chave primária, tá certo? E é isso que eu digo aqui, ó, nesse esquema.prisma. Qual é o ID dessa tabela categorias produtos? O produto ID mais o categoria ID, que é uma chave composta, né? Uma chave primária composta. Poderia ser outra chave? Poderia, mas a gente está trabalhando com chave primária composta. E aqui a gente cria as relações. Então eu salvo isso aqui, tá certo? E aí, vou abrir o meu terminal e executar uma nova migração. Só que aqui eu vou botar outro nome, E aí eu vou botando nomes intuitivos, alter produtos, produto, categoria. Então, estou fazendo a alteração do produto categoria. Então, fazendo npx migrate no desenvolvimento e o nome dessa migration é isso. Dou enter. Vai fazer todo aquele processo de novo de ler a variável de ambiente, buscar o esquema onde está o arquivo esquema.prisma, fazer a conexão com o banco de dados e aí as configurações de banco, portas, usuário e senha tem que estar correta, senão pode dar erro nesse processo aqui. Depois disso ele vai ler o que está naquele esquema, se tiver acesso ao banco ele vai tentar implementar aquelas atualizações. É por isso que usar as migrações do Prisma é interessante para a gente poder ter esse processo aí de tipo de acompanhamento das migrações. Então veja que aqui foi executado, né? A migração foi criada nessa pasta. Então os nomes são intuitivos e as datas também, justamente para a gente acompanhar as migrações. O SQL da migração também foi gerado. Então se eu vim aqui, eu vou ter duas pastas agora: a migração inicial e a alteração de produto. Então tem o SQL aqui, que vai representar todo aquele meu mapeamento. Beleza? Então ele fez alterações na tabela e tudo, tá certo? Então ele gera o SQL pra gente. Isso aqui é SQL puro. Então veja como o ORM nos ajuda a gerar SQL. E se eu vim aqui no banco, né? Agora eu tenho, veja quais são as tabelas, categoria produto, eu posso fazer uma atualização aqui, e agora sim eu tenho minha tabela categorias, produtos e produtos categorias com base no que eu, né, pensei no meu modelo lógico de entidade e relacionamento. Então agora lá no banco eu tenho de fato essas tabelas com esses nomes e com esses tipos igualzinho. Como é que eu fiz isso? Primeiro modelei, tá certo? Usando o modelo conceitual, depois transferi para o modelo lógico, depois usei um ORM para fazer. Cada ORM vai poder fazer um mapeamento de forma diferente, viu pessoal? Aqui é como o Prisma faz. O Prisma ele é um ORM que faz um mapeamento assim. Aí, como é que eu faço em outros? É buscar a documentação do ORM, que é um formato do Prisma. E a gente percebe, né, a junção entre coisas de domínio, como o nome do objeto, o tipo no TypeScript e as relações aqui com arroba com o banco de dados. Beleza? Então, feito isso, a gente já tem nosso banco lá, né? A gente já tem nosso banco. E agora a gente pode, né, utilizar esse mapeamento, né, o ORM para fazer consultas, tá certo? É claro que aqui, deixa eu entrar no banco aqui, eu vou aqui na categoria, vou gerar um script de select para vocês verem e vou executar esse script de select aqui, vejam que aqui a gente ainda não tem nada no banco, nem de categoria nem de produto se a gente fizer select, porque a gente só criou a estrutura, beleza? Então eu posso agora no meu back-end, a partir da minha camada de infraestrutura, fazer acesso ao meu banco de dados, porque eu tenho o Prisma instalado e tenho todo o mapeamento. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, abre aqui o terminal e agora sim a gente vai instalar o npm install, aí a gente vai usar @prisma-client. Lembra que o client esse aqui não vai ser uma dependência de desenvolvimento, ela vai ser de produção, porque é o client que vai ser utilizado em todas as camadas, nos módulos, nos repositórios, né? É óbvio, seguindo as regras que a gente tem, para fazer consulta e tipo aí utilizar o padrão de query object e outras coisas, beleza? Então a gente vai fazer o npm install prisma client, né, como uma dependência sem ser desenvolvimento. Dá o enter, né? Espera o comando ser executado, né? Essa instalação ela vai fazer o que? Ela invoca o Prisma Generate para você, que lê o esquema Prisma e gera uma versão do Prisma Client adaptada aos meus modelos. É nesse ponto aqui que a gente está fazendo uso daquele padrão, né, mapeamento de metadados. Quando eu faço o npm install Prisma Client, ele vai pegar o meu esquema Prisma e lá dentro do Node Modules ele vai gerar
uma versão do meu cliente com base nesse meu esquema, tá certo? Então, sempre que eu atualizar o esquema aqui, botei uma tabela nova, uma relação, um novo campo, tá certo? Sempre que eu atualizar, eu tenho que atualizar o meu esquema do banco, eu tenho que fazer um novo npm migrate dev, ou então um npm, deixa eu botar aqui, ou então um npm, prisma migrate dev, ou então um npm push, ou npx prima db push. No caso, a gente vai estar usando mais o migrate, porque é um comando mais, digamos assim, intuitivo, até porque a gente já fez 2 deles e a gente já tem exemplos, tá certo? Mas a gente não fez alteração, nosso banco de dados está mapeado, a gente não vai mexer mais dele, tá certo? E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Testar. No caso aqui, a gente vai testar manualmente, viu? A gente não vai testar usando testes automatizados agora, a gente só vai fazer testes automatizados com o banco quando a gente estiver entrando no conceito de repository, que é um outro padrão. Agora a gente vai fazer testes manuais, tá certo? Só para ver se nosso banco tá ok. Então vou abrir aqui, vou no nosso arquivo index, nosso famoso arquivo index que a gente nunca mais mexeu, e vou fazer aqui uma mudança radical, tá certo, pessoal? Primeira coisa, eu vou apagar tudo isso aqui, que a gente já tinha feito, porque tudo isso aqui é teste manual, beleza? Tudo isso aqui é teste manual e eu só quero agora testar meu banco de dados. Até lá para domínio, a gente já tem testes automatizados unitários, então já está testando, não precisa mais. E o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro, fazer um import do Prisma Client aqui, porque eu vou usar o Prisma Client, e vou fazer isso aqui. Segundo, criar uma constante chamada Prisma, e vou fazer um new, fazer uma instância desse Prisma Client. Então, nessa variável Prisma aqui, nessa constante, vai ter uma instância do Prisma Client. Beleza? Aí eu vou definir uma função assíncrona aqui chamada main, que vai ser o nosso principal, o nosso start. Beleza? E depois eu posso chamar o main assim. Definir o main, eu posso chamar o main, Então, ou seja, definir ele aqui, uma função assíncrona. Por que, professor, essa função é assíncrona? E a gente não usava isso antes. Porque agora essa função ela vai fazer o que aqui? Acesso a banco de dados. E quando a gente está saindo da nossa infraestrutura, enquanto a gente está aqui dentro fazendo requisições a métodos que estão dentro desse quadrado cinza, que é o back-end, essas requisições são síncronas. Mas quando a gente sai para uma coisa fora, a gente não sabe qual é o banco de dados, onde é que ele está, qual é o tempo de resposta. Então isso é uma função assíncrona, porque a gente vai ter que esperar o retorno daquele dado, tá certo? Daquela execução. Então defino a função main como assíncrona, e quando eu executo funções assíncronas eu posso usar o then para verificar, por exemplo, por exemplo, depois que executou, desconecte o Prisma, usando já a variável. Eu também posso fazer, por exemplo, tratamento de exceção, como a gente fez no caso aqui, vou botar aqui domain exception também, vou importar ela aqui que a gente está usando, e eu posso fazer tratamento de exceção. Se na hora de executar esse main eu tiver problemas de conexão com o banco ou qualquer outra coisa, pegue aquele erro, verifique se esse erro é de domínio, porque a gente vai poder fazer testes de domínio. Se for, lança essa mensagem. Se não for, bota a outra e também faz a desconexão, certo? Desconecta o Prisma. Beleza? Então, dentro desse método main é que a gente vai começar a mexer aqui, dentro desse método main, a usar o Prisma mesmo. Então, vamos lá. Vamos ver primeiro, listar todas as categorias já usando o ORM, que estão lá no banco, viu, pessoal? A gente já vai estar fazendo conexão com o banco. Botar aqui, um comentário, listar categorias, e vou fazer isso, const lista de categorias, tá certo? Recebe. Como isso aqui é uma função assíncrona, eu vou ter que usar o comando await, de espere, tá certo? Aí eu vou usar prisma, ponto. Veja que aqui já se autocompleta, categoria. Esse categoria aqui é justamente esse mapeamento aqui, tá certo? Esse mapeamento. E eu posso fazer um comando .find many, ou seja, busque muitos, busque todos, Beleza? Então veja que aqui a gente já está usando o Prisma de fato. O Prisma ele vai gerar um SQL para a gente por baixo. A gente de forma programática não precisa fazer SQL, tá certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, console.log
lista de categorias. É claro, se eu vier aqui no banco, a gente percebeu que não tem nenhuma categoria. Então, né, quando eu executar esse comando aqui, ó, veja que eu estou fazendo testes manuais. Quando eu executar, ele vai chamar o método main. Veja que demora um pouco, né? Por que demora? Porque ele está fazendo a conexão com o banco e vai lá. E veja que ele me mostra aí, nada. Por quê? Porque não tenho nada. Por baixo aí dos panos, viu, pessoal? O Prisma fez uma conexão com o banco e fez uma busca, gerou um SQL usando o esquema e me trouxe que meu banco não tem nada, certo? Então vamos criar uma categoria lá no banco. Veja que eu não vou criar categoria usando o PGAdmin, não. Eu vou usar o próprio sistema agora. Agora a gente está vendo o nosso back-end se conectando com o banco, tá certo? Então vou vir aqui no index, ó, fazer aqui, ó, criar categoria. E aí vou usar meu domínio, né? Ó, por exemplo, categoria aqui, eu vou importar. E vou criar aqui nessa variável, ó, usando o categoria, uma categoria válida, né? Para não ter problemas com regra de negócio, né? Depois disso, eu posso persistir essa categoria no banco. Ó. Primeiro criei categoria usando minha regra de negócio, domínio. Depois eu vou usar minha infraestrutura, né, que é o Prisma, para persistir no banco. E aí como é que eu faço? Prisma, categoria, uso o método create, que é um método que já existe nesse objeto categoria a partir do momento que a gente mapeou isso aqui. E aí qual é o dado? O ID, que é o ID que foi gerado quando eu fiz esse método criar, e o nome, que vai ser esse mês aqui, tá certo? Vamos rodar esse código aqui. Primeiro eu vou aqui no banco, para vocês verem, e vou executar um SQL aqui no banco, select. Vejam que a gente não tem nada, vazio. Vou voltar aqui no código, executo esse código, aguardo o código ser executado agora, porque a gente está fazendo, né? E veja que o código ele já me trouxe alguma coisa, porque depois da persistência eu faço o que? Uma listagem. Então eu estou indo no banco, salvando e depois recuperando e trazendo para cá. Isso aqui é persistência já com o banco de dados, beleza? Se eu vim aqui no banco e fazer a consulta novamente, tá aqui, né, com minha data da criação, com minha data de atualização e o meu, né, categoria criada, a categoria mesa. Eu vou copiar esse UID aqui só para mostrar para vocês que a gente pode fazer, por exemplo, agora também, uma atualização. Eu vou pegar aqui, usando o Prisma, eu vou fazer um update dessa categoria no banco. Que categoria? Vou botar esse ID aqui, tá certo? Veja que eu estou usando o Prisma, usando o update, e vou trocar de mesa para banho, tá certo? É claro, eu vou comentar essa parte aqui de cima, para que a gente não precise gerar um novo atributo lá. Eu só quero atualizar e depois listar esse atualizado. Veja que aqui eu tenho esse ID e tem aqui mesa. E fiquem atentos também à data de atualização, tá certo? Que vai ser alterado. Vamos rodar aqui a atualização. Veja que a data de atualização foi alterada, o nome foi alterado e lá no banco também, né, a gente tem a alteração para banho. Então veja que daqui para frente a gente vai começar a utilizar o Prisma de forma mais aprofundada para fazer essa comunicação do nosso projeto através da camada de infraestrutura com o database. Então aqui a gente já tem de certa forma, né, pessoal, nesse index, apesar de ser um teste manual, a gente não vai fazer testes manuais daqui para frente e depois, a gente vai fazer testes automatizados. A gente tem aqui o uso do Prisma, que é a nossa infraestrutura, junto com, por exemplo, domínio, né? Aqui eu crio o domínio, faço teste de acessão de domínio, né? E uso a infraestrutura para salvar ou para recuperar. E aí a gente vai poder fazer tudo do CRUD, né? Criar, recuperar, deletar. No caso aqui a gente fez um criar, né? E vejam que a gente não fez um SQL sequer. Mas é possível também fazer SQLs puros no Prisma, mas a gente usou todas as funcionalidades do Prisma, né? O Create, o Update, até estão relacionados ao CRUD, Create, Update, o Create faz um Insert, o Update faz um Update, o Find Many aqui ele faz um Select lá na categoria. Tudo isso, né, tem que estar bem configuradinho para refletir o banco e os objetos. Beleza, galera? Bom, o que é que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai para as considerações finais. Beleza, pessoal? Então, resumo do vídeo. A gente falou que é um mapeamento objeto relacional, como é que essa técnica ela implementa certos padrões arquiteturais como um mapeador de dados,
que é o data mapper, mapeamento de metadados, que é o metadata mapping, e objeto de consulta, que é o query object. Aqui, por exemplo, nesse momento que a gente faz aqui é o categoria.findMany, a gente está usando o padrão de projeto aqui, o query object, né? Um objeto, né, que tem uma forma de fazer consulta, no caso aqui uma consulta já específica do Prisma, tá certo? A gente usou o Prisma ORM, que adere a esses conceitos que a gente falou e os padrões, e vejam, uma coisa que é básica, o mapeamento objeto relacional, ele é custoso, dá trabalho, né, tudo, mas ele, no trade-off da decisão, ele traz seus benefícios, como, por exemplo, isolar o domínio, poder, né, trabalhar com um banco de dados, né, de forma isolada do domínio, beleza? Próxima etapa é a gente implementar mais um padrão em cima desse ORM, que é um padrão chamado repositório, que é um padrão muito utilizado, tá certo? Para trabalhar com banco de dados e persistência, e aí sim depois a gente vai trabalhar com testes automatizados em cima desse repositório, tá certo? Beleza, valeu, até o próximo vídeo.